Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma notícia do mundo dos fundos imobiliários, né? E hoje nós vamos trazer informações sobre o HSML11, que ele é um tipo de fundo, né? De fundo imobiliário, mas que ele vai investir principalmente no segmento de shopping, né? A cotação dele atualmente, no dia de hoje, está R$ 92,02, né? Ou seja, você consegue adquirir uma cota deste fundo imobiliário no valor de R$ 92,02, né? Ele tem entregado aí nos últimos 12 meses um dividendo de 9,52, né? Esse dividendo ele foi muito maior, principalmente no início do ano e no meio do ano, né? Como os fundos de tijolos eles tiveram uma excelente valorização no ano de 2022, 2023, enquanto os fundos de papel eles começaram a cair, então evidentemente o dividendo ele caiu. Então o dividendo ele não caiu porque o fundo está pagando menos. O dividendo caiu porque a cotação, né, o valor da cota ficou mais alto. Mas mesmo assim nós estamos chegando em dezembro e ele ainda não bateu o seu valor justo, né, que é o seu preço sobre o valor patrimonial de 0,98, ou seja, tem uma pequena margem ainda de segurança aí de aproximadamente 0,02. Se bem que fundo de tijolo você pode comprar aí acima de 1, que não teria nenhum problema, porque o fundo de tijolo ele tem uma outra dinâmica, né? A finalidade é dividendo, a finalidade é valorização da cota e aumento desse patrimônio, né? Ele tem uma liquidez diária de 2 milhões, né? E a variação no valor da cota foi de 27,68%, ou seja, foi uma das variações mais altas dentro do segmento de shopping, né? Então, dentro do segmento de shopping, a cota que mais se valorizou foi o HSML11, né? Então, como nós podemos observar aqui no gráfico dele, se nós olharmos, por exemplo, os últimos 6 meses, né? Ele está meio que, ele chegou a bater aqui R$ 93 e começou a andar de lado, mas se você está posicionado há um ano, né? Então você tem retornos bem melhores, porque você conseguiu comprar ele aqui na casa de R$ 70, né? E hoje ele está batendo o valor entre 93 e R$ 92, né? Neste momento ele está meio que andando de lado, né? Porque boa parte das pessoas estão comprando cotas do XPMOL e também do VISC 11, né? Então, como ele também está se aproximando de 1, né? Então ele está andando um pouquinho de lado. Como nós já falamos, ele é um fundo de tijolo, né? Ele investe no segmento de shopping, né? A gente espera que se essa vacância de 5,7 ela for reduzida, existe uma tendência, né, de termos uma valorização ainda maior, certo? Atualmente, 165.728 cotistas, eles concentram aí aproximadamente quase 16 milhões de cotas, né? O seu valor patrimonial está R$ 94,39, né? O seu valor patrimonial está batendo quase 1,5 bilhão, ou seja, 1,5 bilhão. E o seu último rendimento que foi entregue por cota foi de 74 centavos, né? Se nós formos olhar a questão do retorno, né, do retorno bruto e o retorno descontado da inflação, ele é um fundo bem recente, né? Fundo bem recente. Por ser um fundo recente, ele consegue bater tranquilamente a inflação, né? Porque ele começou a surgir, né, principalmente nesse período aí de crescimento, né, dos fundos imobiliários, crescimento do IFIX, né, ou seja, ele não viveu ainda, né, aquela realidade que o VISC viveu, que o XPMOL viveu, ou seja, ele é um fundo de shopping novo, né? Então ele está começando
agora, né? Se nós olharmos os últimos 5 anos, ele não tem história de 5 anos, né? Que ele é bem mais recente, mas se nós olharmos os últimos 2 anos, ele consegue bater tranquilamente o CDI e ele consegue bater também tranquilamente o IPCA, porque a maioria dos contratos de aluguéis, eles são feitos levando em consideração o IPCA. Evidentemente, ele vai conseguir bater tanto o CDI, principalmente o CDI nesse momento que está caindo, como consegue bater tranquilamente o IPCA, porque os contratos eles são baseados no IPCA e no IGPM. Né? Se nós formos descer aqui no nosso gráfico, né, nós formos olhar os rendimentos, né, o dividendo atual é de 9,52, né, mas o que fez muitos investidores se afastarem no primeiro momento do HSML11 foi o dividendo médio dele, que foi 6,93%, ou seja, bem abaixo de outros fundos de shopping, que são mais diversificados, que têm um patrimônio dobro do HSML e têm uma maior diversidade de shoppings espalhados pelo Brasil inteiro. Mas se nós observarmos o dividendo, né, principalmente do HSML, nós vamos observar que nos últimos anos ele veio crescendo progressivamente. Né? Ou seja, quem comprou este fundo imobiliário nesse período onde ele estava entregando dividendo muito baixo, está com excelente retorno, porque o dividendo aumentou, né? Houve uma grande valorização também da cota, né? E ele pouco a pouco está anexando outros shoppings, né? Então, como vocês podem observar, ele saiu aqui na casa de 16 centavos, né? Ali no início de 2021, e hoje ele está batendo aí 74 centavos, né? Ou seja, se você conseguiu se posicionar nesse fundo neste momento em que ele está em baixa, você tem tido aí um bom retorno. Se você comprou uma cota deste fundo imobiliário até o dia 30 de novembro, agora no dia 7 de dezembro, né, você recebeu aí 74 centavos isento de imposto de renda, certo? Evidentemente, para você ganhar o dividendo aí no mês de janeiro, você tem que estar posicionado, ou seja, possuir cotas deste fundo imobiliário até o final de dezembro. Certo? Uma das coisas importantes, né, que a gente deve sempre estar olhando é com relação a uma informação importante é qual o tipo de público que frequenta esses shoppings. Né? Então, ele tem alguns imóveis no seu portfólio, né? Sendo que o Shopping Granja Viana ele é frequentado por público A e B, né? O Super Shopping em Osasco também é frequentado pelo público A e B, ou seja, uma população de maior poder aquisitivo. Né? O Shopping Pátio Maceió, aí ele já tem um público de renda média, né? Renda média para baixo, que é B e C. Já o Shopping Metrô Tucuruvi, ele já tem uma maior diversificação, pega públicos A, B e C, né? O Via Verde Shopping também pega públicos A, B e C, né? O Shopping Paralela Salvador, públicos A e B, e o Shopping Uberaba, públicos A e B. Ou seja, são populações, né, perfis da população que têm um maior poder aquisitivo, ou seja, é um sinal de que o shopping ele é bem localizado, né? Porque ele é frequentado principalmente pelos públicos com poder aquisitivo A e B, certo? Então, trago aqui algumas imagens, né, do Shopping Viana, como ele é por dentro, né, mostrando o padrão de qualidade do shopping. O Super Shopping Osasco, em São Paulo, também é outro, onde você pode pesquisar na internet mais conteúdos e mais imagens sobre esse shopping. O Shopping Pátio Maceió, né, também outro que faz parte do portfólio. O Shopping Metrô Tucuruvi, né, e justamente por ser um shopping localizado perto de uma linha de um metrô, então você tem um público mais diversificado, né? Não só tem públicos A e B, mas tem públicos com poder aquisitivo da classe C, né? Mas você tem uma rotatividade maior, né? Ou seja,
o maior número de pessoas acabam frequentando esse shopping. Existe o Shopping Via Verde, né, também é outro. Neste caso, é um shopping localizado no Acre, né? Então ele é um fundo imobiliário que ele possui shopping distribuídos por diferentes regiões do Brasil. Não é como os outros fundos de shopping, que eles vão se concentrar principalmente dentro de São Paulo, né? Embora o VISC11 tenha shoppings espalhados por todo o Brasil. Existe o Shopping Paralela Salvador, né? Que é o outro que faz parte do portfólio, né? Onde no próprio RI, ou seja, na própria página do HSML11, você pode encontrar mais informações específicas sobre o shopping. E fechando, nós temos o Shopping Uberaba, né, localizado em Minas Gerais. Então, para um fundo novo que está começando, um fundo de shopping, ele é diversificado principalmente por regiões, né? São um fundo que ele tem shoppings onde a principal parcela da população que frequenta esses shoppings são os públicos A e B, né? Ou seja, que possuem maior poder aquisitivo, certo? Você pode entrar aqui na página do HSML11 e dar uma analisada no tipo de patrimônio, ou seja, de imóvel que faz parte desse shopping, certo? Então, esse vídeo de hoje foi uma análise do fundo imobiliário HSML11, né? Para você analisar, para você verificar se ele faz parte da sua carteira, então você tem uma compreensão mais aprofundada. Se ele não faz parte, então é interessante você avaliar se ele faz sentido ou não dentro da sua carteira. Claro que você tem outros shoppings, XPMOL, né? Fundos como XPMOL, VISC, MOL11, né? Existem outros fundos de shoppings também que são tão bons. Mas esse fundo aqui é um fundo que está em crescimento, né? Está em expansão. Já o XPMOL, o VISC11 já são fundos sólidos. Já fundos sólidos são fundos bem mais estáveis, né? Onde você tem um crescimento do patrimônio, mas esse crescimento do patrimônio já é um pouco mais lento, porque ele já é muito grande. Já o HSML não. Ele é pequenininho e está mostrando um potencial de crescimento. Agora, se faz sentido ou não, você é que precisa fazer essa análise, certo? Então, um abração para todos vocês. Obrigadão por seguir aqui o nosso canal, né? Todo dia trazendo informações aqui para vocês. Podem seguir, sigam aí, compartilhem, né? Envie aí para os seus colegas, para o YouTube seguir indicando aqui o nosso canal. Abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.